Revisão da vida toda, está confirmado que tem dinheiro para pagar e é muito comum que no ano anterior às eleições haja uma grande liberação de recursos para a camada mais pobre da população. Lembrando, a revisão da vida toda não é esmola, é um direito e você precisa acompanhar todas as informações que estamos trazendo aqui. Então, sem perder tempo, já se inscreva no canal e olhe esse artigo da Folha de São Paulo, trazido pelo Dr. Rômulo Saraiva, especialista em previdência social, professor, autor do livro Fraude nos Fundos de Pensão e mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo e advogado. Então, dando totais créditos aqui à Folha de São Paulo e ao Dr. Rômulo Saraiva, que sempre traz artigos muito interessantes, revelando uma verdade não mostrada pelo INSS. Olha só, o que fazer com tanto dinheiro do INSS? E aí você se pergunta, ué, mas e aquele papo de rombo da Previdência, né? Já vou trazer outras informações aqui também. Existe déficit da Previdência, o próprio ministro Lupe criticando a reforma da Previdência, dizendo que não há déficit. Então, vamos acompanhar tudo sobre o dinheiro, porque não adianta nada a gente brigar para ganhar, mas não receber. Vitória, para mim, é o dinheiro no seu bolso. Se você concorda com isso, deixa o like aqui. Esse vídeo vai chegar para mais pessoas. Então vamos lá. Revisão da vida toda. O que fazer com tanto dinheiro do INSS? O Conselho Curador dos Honorários da AGU, Advocacia Geral da União, não sabe como gastar tantos honorários de causas do INSS. Esse aqui é artigo 4 de março de 2025. Quando uma parte perde um processo judicial, pode ser obrigada a pagar os chamados honorários advocatícios sucumbenciais, de quem sucumbiu ao pedido, de quem perdeu o processo. Como forma de punição e de evitar demandas irresponsáveis, quem sucumbe arca com o custo do advogado da outra parte. No país em que as demandas previdenciárias respondem por quase metade do acervo do Judiciário Federal, os números são grandiosos. Se você não entendeu, metade dos processos judiciais na Justiça Federal são demandas previdenciárias. Quase metade, ou seja, a cada 2 processos, aproximadamente um processo é contra o INSS. Então você já vê o tamanho do rombo que estamos lidando aqui. O rombo não é na Previdência, o rombo é no bolso do aposentado que precisa contratar um advogado, precisa entrar com a ação para poder receber os seus direitos. Mesmo considerando que parte dos litigantes é isenta de despesas por ter o benefício da justiça gratuita, são muitas as questões que o INSS se sagra campeão. A partir de 2016, a categoria dos advogados públicos conseguiu a aprovação da Lei 13.327, que garante, além da própria remuneração, cujo valor inicial é R$ 21 mil ao mês inicial. Quando você passa no concurso, R$ 21 mil no bolso, e aí vai aumentando conforme o seu tempo de carreira. E até aí, é uma profissão bem remunerada, tudo bem. Só que o problema mesmo você vai ver a partir de agora. Os honorários sucumbenciais, além da própria remuneração, honorários sucumbenciais para ocupantes de cargos de advogado da União, entre outros, inclusive servidores ativos e aposentados. Todas as ações judiciais em que forem parte a União, fundações públicas e autarquias federais, como o INSS, geram renda extra. Nesse contexto, o aposentado pode ser condenado a pagar honorários ao advogado do INSS, ou seja, o INSS cria dificuldades, você precisa entrar com a ação e, com isso, advogados do INSS podem até mesmo receber mais honorários, pessoal. A gente está vendo já a engrenagem. Por que é tão difícil o aposentado receber os seus direitos, pessoal? Presta atenção, porque o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, ente encarregado de distribuir a sucumbência, tem encontrado dificuldade para saber o que fazer com tanto dinheiro vertido ao Fundo de Honorários Advocatícios. Somente nos primeiros 7 meses de 2024, do ano passado, já foram levantados esses valores, os honorários sucumbenciais bateram a marca de 1,1 bilhão de reais, ou seja, aquele salário
salário de R$21 mil, ele é só a ponta do iceberg. O salário, eu acho que tudo bem você ser bem remunerado. O problema são os famosos penduricalhos em alguns cargos, ou aqui os honorários de sucumbência que bateram a marca de R$1,1 bilhão. Você acha que os advogados do INSS querem pagar a revisão da vida toda? Óbvio que não. Por quê? Porque eles vão receber muitos honorários sucumbenciais se essas manobras forem para frente, né? Se realmente prejudicarem o direito dos aposentados. Mas isso não vai acontecer, porque você já vai entender mais para frente. Só vamos terminar aqui essa matéria, muito interessante. Como o INSS é o maior litigante do Poder Judiciário, isso ajuda muito no bolo dos honorários sucumbenciais. Ele tem sido tão expressivo que, às vezes, o valor somado à remuneração básica de R$21 mil iniciais extrapola com facilidade o teto de R$46 mil por mês. Ou seja, você, no seu cargo inicial de R$21 mil, já extrapola com facilidade o teto de R$46 mil por mês. Você já viu R$46 mil por mês? Rapaz, eu nem imagino o que seja isso. E aqui a gente vê por que o aposentado está sofrendo tanta dificuldade na justiça. Em algumas demandas previdenciárias, se o advogado do INSS conseguir reduzir o cálculo da aposentadoria, incluindo o retroativo, será remunerado pela diferença poupada. É muito dinheiro para dividir. É por isso que isso aqui é importante, você sempre fazer os cálculos da forma correta. Não ficar jogando em qualquer site, em qualquer planilha desatualizada, tá? É importante fazer os cálculos da forma correta para você não ter perigo de perder o seu processo ou perder parte do seu processo, tá? Tem gente que não entende que se você entra pedindo 100 e o juiz só concede 50, na verdade, você não ganhou só 50, você ganhou 50, mas também perdeu 50. E pode ter que pagar honorários, pode ter que pagar custas, dependendo do caso. Então, toma muito cuidado com o advogado que você contrata, tá bom? Principalmente aquele que fala que não cobra nada de entrada. Isso é uma irregularidade que a OAB proíbe. Você sabia? A OAB não permite advocacia de êxito. A OAB não permite que o advogado cobre só no êxito. É uma infração você não cobrar nada para entrar. E por que isso, né? Nossa, mas se o advogado acredita na causa, se o advogado quer ajudar, por que ele não cobra nada para entrar? Porque a OAB não permite. Ela quer proibir a advocacia predatória, aquela advocacia que entra lá com 1 milhão de processos e se der alguma coisa, deu, né? Então, ela proíbe realmente essa prática. Você não pode entrar, cobrar só no êxito. Eu não fico perdendo tempo denunciando colegas, mas eu sei que tem muita gente que faz isso. E o pior é que tem advogado que não cobra para entrar, mas a hora dos seus honorários, você não vai ver nem a cor deles. Cuidado, meus amigos, cuidado, que está cheio de denúncia na OAB aí e você precisa ficar sabendo. O Tribunal de Contas da União já chegou a analisar indícios de irregularidades nos honorários de sucumbência, além de determinar que as informações de valores geridos pelo Conselho Curador tivessem maior transparência. Também relembrou que honorários dos advogados públicos não devem ultrapassar o teto constitucional. Parlamentares do Partido Novo apresentaram queixa no TCU, Tribunal de Contas da União, dizendo que o auxílio saúde suplementar da AGU seria um penduricalho. Instituído pela resolução de 2024, é um benefício que prevê o pagamento de R$3 mil por mês para servidores da ativa e R$3.500 para aposentados, né? É um adicional, um penduricalho, como disse aqui os parlamentares. De acordo com esses parlamentares, essa medida seria tentativa de burlar o teto. Em outra demanda, o TCU considerou irregular, em 2023, a utilização de R$231 milhões para pagamentos de honorários advocatícios atrelados à gratificação natalina de advogados públicos. O TCU entendeu ilegal o pagamento de uma 13ª cota de honorários de sucumbência que faça uso do teto constitucional aplicável à gratificação natalina, ou seja, o 13º salário
nos honorários de sucumbência, né? Não seria possível medir o desempenho ou performance em um 13º mês fictício, né? Então, assim, não bastam 12 salários no teto, né, de R$ 46.000, eles queriam um 13º salário. Enquanto os aposentados lutam por renda digna na velhice, a judicialização dessa circunstância tem gerado excesso aos defensores do INSS. Nem mesmo a criatividade em dar vazão a tanto dinheiro tem sido suficiente para escoar o volume arrecadado. Ou seja, os advogados do INSS têm tanto dinheiro que eles estão tentando achar formas de pagar tudo para os advogados do INSS, tentando respeitar o teto de R$ 46.000. Mas pode ver, estão tentando colocar até 13º salário no teto de R$ 46.000. Imagina você receber 13 vezes R$ 46.000 por ano. É dinheiro, hein, meu amigo? É dinheiro. E olha só, um comentário muito interessante. Já vou trazer as outras informações. Pelo que entendi, isso é um comentário, né, de um aposentado, de um leitor aqui do artigo, tá? Pelo que entendi, se o pobre do aposentado perder na justiça, ele tem que pagar o honorário advocatício sucumbencial ao INSS. Isso, tem que pagar o advogado do INSS. Valor que a categoria dos advogados do governo está reivindicando. Mas, se o INSS perder a demanda, é o Instituto e não o advogado do INSS que vai pagar a sucumbência à parte vencedora. Ou seja, o advogado do INSS quer receber o honorário quando ele ganhar o processo. Mas quando ele perde o processo, ele deixa a dívida, o prejuízo, para o INSS. E você acha que o dinheiro do INSS vem da onde, meus amigos? Vem de nós, contribuintes. Então, brilhante, né? Ótimo comentário, Biádio Talento, né? Não sei se é o nome verdadeiro ou se é um nome de usuário, mas meus parabéns aqui. Realmente um comentário muito lúcido. Aí é bom, ao nosso reino tudo, ao vosso reino nada. Quando o advogado do INSS ganha o processo, aí quem paga é o INSS através das nossas contribuições. E quando o advogado do INSS ganha, né, ele perde o processo, aí também quem paga a demanda é o INSS. Ou seja, as duas vezes nós estamos pagando o honorário de sucumbência, nós estamos pagando aí praticamente metade do salário de R$ 46.000 quando alcança o teto. Difícil, né? R$ 21.000 é o salário do cargo inicial. Até R$ 46.000. 25.000 de honorários sucumbenciais, na média, conforme apresentado aqui por esses números. E será que existe déficit da Previdência? Isso aqui foi trazido pelo site politize.com.br, sem viés direita e esquerda, né? Só trazendo que na reforma da Previdência, né, tivemos estudos que mostraram que não havia déficit da Previdência. Olha só, um déficit da Previdência significaria que os gastos do governo são maiores que a sua arrecadação. De forma que um superávit seria que o valor arrecadado pela Previdência Social seria maior do que gasto com ela. A primeira coisa, o sistema de aposentadoria, ele tem que ser sustentável, tudo bem. Agora, ser sustentável não quer dizer dar lucro. Quem tem que dar lucro é a empresa. O sistema previdenciário do INSS não é uma empresa. Ele tem que ser saudável, concordo. Se tivesse rombo da Previdência, eu mesmo falaria, gente, vamos negociar aqui a revisão da vida toda, vamos com calma. Mas não, eu, na qualidade de advogado previdenciário há mais de 12 anos, na qualidade de professor, eu sei que dá para pagar a revisão da vida toda. É por isso que eu estou aqui colocando a cara a tapa todo dia, pessoal. Não é para trazer mídia à toa, é para trazer a voz do aposentado na mídia. Essa é a minha grande missão, dar informação para você, aposentado e pensionista, e trazer a sua voz para os grandes meios de comunicação, como as redes sociais. Olha só, alguns argumentos, né? A Previdência Social existe aqui, né? O que a Previdência Rural não deveria ser considerada na conta da Previdência Social, porque a Previdência Rural, muitas vezes, você não precisava ter contribuído.
O Ministério da Fazenda já apontou que foram apenas 9,3 bilhões de reais arrecadados, mas o pagamento dos benefícios 120 bilhões. Só isso aí já fecharia a conta. Não estamos falando para acabar com o benefício rural, pelo amor de Deus, compreenda da forma correta. Estamos falando para colocar no seu potinho, cada um, previdência social é uma coisa, previdência rural é outra. Por quê? Porque aí, né, poderia ser encaixado como um benefício assistencial, já que não precisa contribuir, muitas vezes, tá? Além disso, né, a previdência urbana, ela teve algum superávit. Em 2015 teve superávit de 5,5 bilhões. Entre 2011 e 2014 teve superávites próximos a 30 bilhões. Só que aí sim, em 2016 e em 2017, se for considerar só a previdência urbana, tivemos aí um déficit, tá? Além disso, pessoal, a gente tem as contribuições, né? A contabilidade oficial de receitas integradas para o orçamento da Seguridade Social. Essas receitas são as contribuições sociais, contribuição para financiamento da Seguridade Social, contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, o COFINS e a CSLL. Então, juntos, o COFINS e a CSLL somaram 260 bilhões de reais em 2015. Aí, isso aí não é contabilizado. Você não vai colocar 260 bilhões de reais na conta? Só para criar o argumento que é deficitário? Na prática, o governo retira grande parcela desses recursos para financiar outras despesas do governo. Porque se ele falasse que era tudo previdenciário, ele seria obrigado a gastar com os aposentados, pessoal. Olha que absurdo. E eu não estou falando de Lula ou Bolsonaro, de não sei, de A ou B não, tá? Isso aqui são vários anos sendo assim, tá, pessoal? Vamos abrir a mente aí, porque realmente é difícil, pessoal. Nós temos que lutar pelo direito dos aposentados. Outro ponto é que o Lupe, né, ministro da Previdência, ele criticou a reforma da Previdência, ele negou o déficit. Falou, olha, não. Isso ele vem falando desde o seu discurso de posse. E ele falou que cada dia que ele estivesse aqui, ele faria uma anti-reforma da Previdência, né? Então, a reforma ao contrário da Previdência, para trazer regras melhores. Ele quer formar uma comissão quadripartite com os sindicatos dos trabalhadores, sindicatos patronais, aposentados e governo. E ele adianta também que a Previdência não é deficitária e apareceu um anúncio aqui e que ele vou provar isso a cada dia que eu estiver nesse cargo. Então, pessoal, fica também o questionamento, vou provar com números, com dados, informações a cada dia que eu estiver nesse ministério, criando um portal da transparência. E realmente o INSS, a Previdência, criou esse portal da transparência. Eu quero saber a sua opinião. Antes de você falar, mas tinha que ser o governo A, tinha que ser o governo B. Eu quero saber a sua opinião. O ministro da Previdência, que está batendo de frente por diversas vezes contra o próprio governo, e a gente sabe que ministro é indicado pelo governo, então se ele ficar muito batendo de frente, o presidente vai lá e escolhe outro no lugar dele. Só que, de fato, por diversas vezes eu vi o Lupe batendo de frente, inclusive recentemente colocando seu cargo à disposição. Na questão de previdência, eu entendo que ele esteja, pelo menos tentando, até com as falas dele, né? Essas falas são muito importantes. Só que na prática, me parece, tá? A visão que eu tenho, me parece que o ministro da Previdência, ele até quer pagar os benefícios, mas esbarra no ministro da Fazenda. Me parece, eu fico com essa impressão. Porque se for do ponto de vista jurídico, tema 1102, revisão da vida toda, tem a decisão de mérito favorável. Se for do ponto de vista, né, segurança jurídica, direito adquirido, é constitucional, todo o contexto jurídico já está encaminhado a favor dos aposentados. O próprio ministro da Previdência sempre se colocando a favor, criticando esse déficit da Previdência. Só que parece que quando chega no dinheiro é que
a revisão da vida toda é travada. Eu fico com essa impressão, vocês também ficam? Porque no STF essa reviravolta se deu após, né, vocês sabem, pessoal, né, você reviver a ADI para interferir no tema 1102, a ADI eram processos de 99. A revisão da vida toda chegou ao STF em junho de 2020. Em 2019 foi aprovada por unanimidade pelos ministros do STJ. Então, se fosse para negar a revisão da vida toda, lá em 2020, os ministros do STF já teriam que ter citado as decisões das ADIs, mas não. Tanto é que elas estavam adormecidas até pouco tempo atrás. Então, tem dinheiro para pagar. Quero saber a sua opinião. Que Deus te abençoe. Eu vou continuando trazendo informações, vou continuar lutando pelos seus direitos, mas eu preciso você aqui comigo. Se inscreva no canal, clique em inscrever-se, é de graça e você apoia a causa dos aposentados. Eu não vou parar, fica tranquilo, eu tô com vocês. Ninguém vai soltar a mão de ninguém. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. Até a próxima aula. Vamos juntos!